Fala galera, bora meu povo, vocês estão bom, né? Vocês viram esse aqui? Olha que coisa interessante, cara. Um esqueleto antigo com o ouro mais antigo do mundo foi encontrado perto do Mar Negro. Olha que coisa extraordinária. Dá pra ver várias joias, né? Pulseiras, tá vendo? Olha que interessante. Isso aqui parece até um cajado, né? Ou coisa semelhante. Muito interessante. A gente acha que já encontrou de tudo, né? Quando vai ver, tem coisas extraordinárias ainda no mundo que a gente nem imagina. Agora vai saber, né? De quem que era, né? Quem que era essa pessoa? Com certeza era alguém muito importante, né? E olha que coisa legal. Esse rapaz do helicóptero, ele viu o helicóptero passando lá no fundo, né? O piloto veio, cara, e resolveu pousar pra foto. Olha que coisa extraordinária. Olha que legal. O piloto veio bem próximo, cara, na área bem segura, pra ficar bem na fita. É um cara muito gente boa, né? De onde que podia imaginar isso acontecer, né? Ele agradeceu o piloto e ele foi embora. Top. E galera, e o The Last of Us? O que vocês estão achando dessa maravilha que acabaram de lançar? Ai, tem muita gente grilada com essa nova temporada, né? A gente já sabe, né, que vai acontecer na série, porque ela é baseada no filme, né? E com isso já sabe que muita coisa que a gente não queria vai acontecer no jogo, né? Aliás, que vai acontecer na série já aconteceu no jogo, né? Entre isso é a morte do Joey, né? Que a galera tá griladaça, né? O SMzinho, ele tem uma ideia diferente, né? Baseado no jogo, né? Ele acha que o Joey morrer foi tranquilo, né? Tinha que morrer mesmo, porque de acordo com o que estava acontecendo, ele tinha que passar dessa pra melhor. Agora, a Ellie dizer que tá insuportável, cara. Tá insuportável mesmo. Não dá pra aguentar como ela é chata. Saca só. Já adolescente chata do caralho, cheia de guerigueri. Ai, por que você me deixou morrer no hospital? Tomar no cu, meu irmão. Tá de novo essa conversa, uma ladainha do caralho. Mesma coisa, remoendo. O Joe era pra ter dado um tapa na cara dela, pra deixar de ser rapariga, rapaz. Não tá viva aí, viva essa porra. Viva lá, se mate, se lasque. Pra mim era que se fudesse. Já adolescente chata do caralho, cheia de guerigueri. Ai, por que você me deixou morrer no hospital? Tomar no cu, meu irmão. Tá de novo essa conversa, uma ladainha. De certa forma ele tá certo, né, cara? É uma personagem que não agradou, acho que 90% das pessoas. Não vou falar 90%, não, vou falar 60% das pessoas não se agradou dela, né? Ela quer ser. É uma menina que parece mais um homem, né? Ela age mais como um homem do que uma menina, né? E reclama demais e nossa, ninguém aguenta. E nessa série tá seguindo os mesmos passos, né? Tá chata pra caramba e vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? E o Minecraft, porque os gráficos deles, saca só, imagina Minecraft com gráficos com essa qualidade, olha isso. Pensa só. Nossa, ficou bonito demais, hein? Tem tudo pra acontecer, né?
tudo pra acontecer. Pensa só jogar Minecraft com essa qualidade, cara. Pra quem gosta do jogo como eu gosto, eu também era uma dessa galera, sabe, que odiava o jogo, achava o jogo totalmente desnecessário, ou pior, achava o jogo bobo pra caramba. Quando eu entendi a mecânica, a ideia do jogo, nossa, cara, eu vi até que o jogo é grande, inteligente, o jogo é muito bom, cara. Se você nunca jogou Minecraft, começa do início ali, entendeu? Você vai gostar. Que a ideia, né, é você estar no mundo, né, sozinho, um mundo selvagem, e você tem que sobreviver ali. Imagina você num planeta selvagem, tendo que sobreviver contra toda a natureza em si, né, e também contra todas as intempéries, né, que pode acontecer, porque chuva, tempestade de relâmpago, né, aparecem do nada, sem falar os monstros, né, que tem a rodo no planeta, né, tem monstro demais. Então, seguindo essa premissa, né, cara, você se encontra muito motivado, né, a sobreviver nesse mundo, né? Você tem um leque muito grande de coisas que dá para você fazer no ambiente, né? Você tem que tentar achar comida, água, local para ficar, entendeu? Principalmente à noite, né? A noite é muito perigosa. Então é um jogo que, quando você olha ele pelo gráfico do jogo, você desiste de jogar, né? Mas quando você vê a inteligência por trás do jogo e as ferramentas que ele te deixa, que ele te entrega para jogar, nossa, você se diverte pra caramba. Você consegue criar o que você quiser no jogo, né? Para você poder crescer, né? Desde criar um machado, um arco e flecha, enxadas, o que for necessário para você poder construir e se defender. Então, cara, Minecraft é um jogo extraordinário. Quem nunca jogou, seria interessante. É isso aí. E o GTA 6? O que vocês estão esperando dessa leva? Pelo jeito, né, cara, vai ficar muito bonito, né? Nessa arte aqui mesmo, né, mostra que tá mais realista do que nunca, né? Hoje até a mecânica dele, né, é extraordinária, né? E nesse GTA 6 provavelmente ele vai vir muito mais perfeito, né? Se você pegar e prestar atenção, essa nova versão ela tem um pezinho lá no Cyberpunk, né? Não tem aquela pegada, né? Aquela imagem do Cyberpunk, mas ela tem um ar de Cyberpunk. Até o próprio símbolo aqui, né, te lembra um pouco Cyberpunk. A paleta de cores, né, te lembra bastante a Cyberpunk. Tomara que, né, seja um jogo acessível, né, também. E pelo jeito o lançamento, né, vai ser muito caro. Não vai ser um jogo nada barato. Esperamos que não seja assim, né? Horror Naldozoro. Ficou legal essa arte, né? Eu trouxe essa arte aqui que eu achei muito interessante, que né, que foi criado, né, baseado no One Piece, né? Ficou muito legal. Mas vocês ficaram sabendo, né, do jogo, né? Onde o CR7, né, tá?
cara que ficou muito legal. O jogo tá extraordinário, cara. Ficou muito, muito bom. Ele é um cara que tá muito à frente, né, dos jogadores normais, né? Tem cara que só pensa em futebol, né? Ele tá em todas as áreas, né? E agora tá no mundo dos videogames também. Daqui a pouco acho que tem eu separei aqui um videozinho pra gente ver um pouco sobre o novo jogo. E a Katy Perry, que foi mais algumas mulheres ricas para um caramba foram ao espaço. Espaço, né? Saiu fora, né? Foi na Terra numa altura bem alta, né? Pra ser exato, né? Sentir o efeito da falta de gravidade, né? Apesar que se você já estudou, você não precisa estar fora do espaço para poder sentir a falta de gravidade, né? Tem dispositivos que dá para fazer isso. Inclusive com aviões, né? Dá para fazer. E essa missão foi bem especial, né? Só levou mulheres, né? Elas ficaram em torno de 10 minutos, né, no espaço e para observar, né, o planeta Terra do lado de fora. Foi a Katy Perry, se não me engano, mais 4 ou 5 mulheres de sheiks, né? São mulheres extremamente ricas, né? E o mais interessante dessa missão é que, pelo que foi informado, o foguete, né, na qual elas foram, ele não é pilotado por ninguém, né? Ele tem uma inteligência que eles conseguem controlar ele sem precisar de um piloto, né? Eu achei isso muito interessante. E a tendência, né, cara? A tendência de máquinas cada vez mais serem autônomas, ou seja, ou ser controladas à distância, né? Foi bem interessante. E essa aqui, galera, o que vocês acham dessa matéria? Foi confirmado realmente, né? Agora é oficial. O Caco Cardassia aqui trouxe, né, que o Papa Ossaedu interpretará o Severus Snape na série do Harry Potter da HBO. Ou seja, ele vai interpretar o personagem dele, né? O Severus. Tem muita gente grilada pra caramba. E eu não sou contra. Dizem que ele é um ator excelente. O problema não é a pessoa ser um ator excelente, né? O problema é o que vem acontecendo ultimamente, né? O criador da obra escreve um personagem, né? O personagem tem uma importância dentro da obra, né? E todo mundo conhece esse personagem, todo mundo já está consciente quem é esse personagem, sabe o que ele faz, né? Sabe o que a trajetória desse personagem ali dentro da história, e as pessoas se afeiçoam com esse personagem, né? Durante toda a história, né? Aí vem uma produtora, né? Vai fazer uma adaptação, ao invés de pegar e seguir a história, né, do criador ao pé da letra, começa a fazer adaptações. Isso é que muita gente fica grilado. Exemplo, igual no caso aqui, estão pegando um ator negro, colocando no lugar de um ator branco, né? Ou seja, pra quê? Não tem explicação nenhuma. Por quê? Ah, mas é representatividade. Não, cara, você tem que colocar uma coisa na cabeça. Não é questão de ser ator, é questão do personagem. O personagem original é um cara branco. Você acha que seria interessante pegar um ator que é um personagem que é negro, ou japonês, ou de qualquer outra etnia, e colocar um ator de outra etnia e substituir ela? Você acha que seria justo? Não é justo, cara.
Exemplo, Pantera Negra. Todo mundo ama o Pantera Negra. É um dos heróis mais fodas que tem, né? Da Marvel. O T'Challa é um cara extraordinário. Você acha que seria interessante, seria inteligente pegar um cara branco e fazer ele interpretar o Pantera Negra? Seria inteligente fazer isso? Não seria, cara. Você está deturpando a obra original. Não é questão de cor, é questão da história, é questão do personagem. Quando o personagem já tem uma variedade de etnias, aí tudo bem. Exemplo, o Superman. O Superman, para quem não sabe, em outras terras tem Superman de tudo quanto é tipo. Tem Superman alto, baixo, magro, negro, Superman com aparência muito forte, baixinho. Tem Superman de tudo quanto é jeito. Mesma coisa acontece com o Homem-Aranha. Homem-Aranha, nos multiversos dele, tem Homem-Aranha de tudo quanto é jeito. Aí tudo bem. Não, porra, é um outro personagem, né, que faz parte, né, daquele personagem, o cast daquele personagem, da história daquele personagem. Aí tudo bem. Mas não, agora, você pegar um personagem que não existe isso e trocar a etnia do personagem só para poder dizer que está fazendo representatividade, isso é besteira. Você está simplesmente mudando a obra original, que não vai acrescentar em nada. Ou seja, são dois atores incríveis. Provavelmente o rapaz aqui vai fazer um trabalho excelente, né? Ou seja, vai somar o quê? Você colocar dois atores excelentes para fazer o mesmo papel, eles vão entregar a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é a cor, não é? Mas então qual que é o problema? O problema é que você está mudando a originalidade da obra. Não é muito mais fácil você fazer um exemplo. Não é muito mais fácil você fazer um personagem com a etnia X. Exemplo, eu quero fazer um personagem que ele é japonês. Pronto. O personagem já nasce japonês. Eu quero fazer um personagem que é negro. Ele já nasce negro. Entendeu? E cresce e tem, né, suas aventuras e enfim. Não é bem mais bonito, né? Você começar do zero e fazer esse personagem crescer, do que você pegar um personagem que todo mundo conhece e alterar ele só pra nada, né? Que isso não serve pra nada. Você simplesmente vai criar caso com uma base de fãs, né, que gostam do personagem do jeito que ele foi escrito, e você está adulterando esse personagem. A galera vai grilar e vai simplesmente você vai criar um mal-estar, né, entre os fãs. Quem escreve uma história, no caso uma produtora, tem que pôr uma coisa na cabeça, que quem vai assistir é quem gosta da obra, não quem quer modificá-la, né? Quem gosta de videogame são jogadores de videogame. Quem gosta de série são a galera que gosta de série. No caso, quem gosta de Harry Potter é quem gosta de Harry Potter. Quem gosta de Star Wars são a galera que gosta de Star Wars. Então você tem que fazer uma história para essa galera. E através dessa galera que você está fazendo uma obra legal, você vai atrair novos públicos, né? Que a galera que já gosta vai estar mostrando isso para a galera nova e assim por diante. Exemplo, na minha casa, todo mundo, os meus filhos conhecem Star Wars e tem um maior carinho pela série, né? Pelo universo de Star Wars. E são crianças novas, né? São adolescentes. E precisou mudar alguma coisa? Não precisou. Eles continuam originais. É uma geração totalmente nova que gosta e admira a série do mesmo jeito. Então é besteira, né? Isso aqui é só para criar
criar problema, pra falar a verdade, né? Com certeza o rapaz vai entregar um trabalho excelente, mas é, você é criar um problema à toa, né? Mas essa matéria o Burj Khalifa no GTA ficou bem legal, né? Ia construir o Burj Khalifa em GTA 6 seria interessante, né? E aqui uma série, aliás, uma cena, né, do jogo, né, que foi bem representada na série, né? Ficou bem próxima, né, a série, no caso, refez a cena do jogo, né? Ficou bem próximo ao original, né, que é do jogo, né? Dá uma olhada, galera. Sorry, yeah, but you're setting such a great example. Oh, just what this town needs. A loudmouth dyke. Até o personagem ficou idêntico, né? Get your hands off me. Hey, Seth, enough. Let's take a walk. Acho que o Joey na série foi bastante barra pesada, né? Are you okay? You are, kiddo. What's wrong with you? What is wrong with you? He had no right. And you do? I don't need your fucking help, Joe. I don't need your fucking help. Eu não preciso que você me ajude. Eita! Ainda passou vergonha, hein, já? Ficou bem legal, né? Family event. Tá vendo? Quando quer fazer legal, faz. Sorry. Né? Por mais que a série tenha tá indo pra uma direção muito estranha, né? Não faz muito sentido, né? O mundo tá acabando, coisa e tal, o pessoal tá preocupado com terceiras coisas, né? Enfim, é isso aí. E aqui a representação de segunda-feira, galera. Dá só uma olhada. Se segunda-feira fosse representada é mais ou menos assim mesmo, né? Tudo parece difícil, né? Uma coisa simples de fazer, né? Como abrir esse tipo de embalagem, né? Dá uma dificuldade. Fritar um ovo, né? Acaba estourando, cortar um tomate, ele esmaga, mas você não consegue. Olha a torrada. Já coloca um leite numa xícara, cara, e a coisa não vai. Parece que a segunda ela é complicada, né? Aí falando sobre o Cristiano, aqui, olha que legal, cara. Isso aqui ficou bem legal. No caso aqui, nesse promocional aqui, né? O DJ Salvatore, né? Ganatti, ele participa, né, desse vídeo aqui, tipo um cabeça do cabeça no Fatal Fury, né? City of the Wolves, onde o CR7 está. Mas ficou bem legal, cara. Dá só uma olhada. Ficou muito legal, ficou legal pra caramba. Any questions? I have a question. Eu tenho uma pergunta. Ready to lose? The fight is now. Ficou bem a pegada de Fatal Fury, né? E você viu que legal? Any questions? Deixa eu ver. Olha, tá em tudo, cara. PS5, até pra PS4, né? A série Xbox, na Steam, Epic Games, ou seja, vai ser lançado, né, para todas as plataformas. Para quem gosta de Fatal Fury, aliás, quem não gosta de Fatal Fury, né? Não gosta porque ainda não jogou. I have a É um question. jogo extraordinário. Mas ficou bem legal.
ready to lose? Ronaldo versus Ganache. The fight is now. Eu não sei se o Ganache vai estar lá, cara, mas provavelmente vai estar, né? Vai estar, né, no jogo também. Espero que seja, né? Ficou bem legal o vídeo, né? E é isso aí, galera. Essas são as notícias de hoje. O que vocês acharam? Comentem embaixo aí. O que vocês acharam dessas novidades? Se inscreve, deixa aquela curtida marota, vocês ajudam demais. Valeu, até a próxima. Tchau.